A justiça, o legal e a ética. Existe assunto tão vasto e profundo de argumentações, e na maioria das vezes falácia, quanto ao que se refere à justiça, ao legal e ao ético. Aquilo tudo que nos atinge, influencia e rege nossas vidas enquanto cidadãos é tão vasto que é estudado desde os pensadores e filósofos gregos. Platão deixou dito: o juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis. Mas o escritor Oscar Wilde foi um pouco mais irônico em nossos tempos mais atuais, quando também deixou escrito: chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, chamamos de caráter. Mas o que fazer quando você sente aquela sensação de impunidade imposta à sociedade como um todo, quando se compara as decisões judiciais proferidas contra plebeus? Sim, nós, aqui embaixo da cadeia de poder construída com o nome de Estado, do qual a justiça é um dos 3 poderes. Por outro lado, temos os entendimentos que são proferidos quando se trata de alguém da corte. Designamos de corte quando nos referimos ao nosso mais alto degrau de justiça cidadã, o Supremo Tribunal Federal, o STF. Esta sim, nossa Suprema Corte brasileira. Mas como fica o entendimento de um cidadão simples, como eu e você, quando sabemos que outro cidadão comum chegou a ser processado lá em cima, sim, na Suprema Corte, tendo passado todos os outros degraus inferiores do que chamamos de justiça, por ter a justiça, o legal e a ética. Existe assunto tão vasto e profundo de argumentações, e na maioria das vezes falácia, quanto ao que se refere à justiça, ao legal e ao ético. Aquilo tudo que nos atinge, influencia e rege nossas vidas enquanto cidadãos é tão vasto que é estudado desde os pensadores e filósofos gregos. Platão deixou dito: o juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis. Mas o escritor Oscar Wilde foi um pouco mais irônico em nossos tempos mais atuais, quando também deixou escrito: chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, chamamos de caráter. Mas o que fazer quando você sente aquela sensação de impunidade imposta à sociedade como um todo, quando se compara as decisões judiciais proferidas contra plebeus? Sim, nós, aqui embaixo da cadeia de poder construída com o nome de Estado, do qual a justiça é um dos 3 poderes. Por outro lado, temos os entendimentos que são proferidos quando se trata de alguém da corte. Designamos de corte quando nos referimos ao nosso mais alto degrau de justiça cidadã, o Supremo Tribunal Federal, o STF. Esta sim, nossa Suprema Corte brasileira. Mas como fica o entendimento de um cidadão simples, como eu e você, quando sabemos que outro cidadão comum chegou a ser processado lá em cima, sim, na Suprema Corte, tendo passado todos os outros degraus inferiores do que chamamos de justiça, por ter exatamente furtado 10 galinhas. Sim, estou falando do animal, do galináceo com penas. Por outro lado, nestes tempos um tanto quanto indefiníveis, sabemos que altos políticos, ou pessoas de altos escalões da política brasileira, estão sendo soltos
ou ficando livres, para discutirem seus processos em liberdade, tudo porque são poderosos ou têm muito dinheiro. O que dizemos aos cidadãos simples das grandes empresas, construtoras e incorporadoras que foram os corruptores de áreas públicas para conseguirem negócios através de negociatas, que por sua vez envolvia as ditas comissões a funcionários públicos, órgãos e ministérios de nosso sistema que oficializa ou não tal ação? Como explicar a este irmão brasileiro que foi feito justiça? Então, o que é justiça? O que é legal? Afinal, o que é ética? Vamos por partes. Justiça é um termo que tem conteúdo filosófico e outro jurídico. O jurídico significa aplicação da lei de forma igual para todos. A filosófica revela o sentimento do que é justo. O poder judiciário jamais faz a justiça filosófica que a sociedade espera. O judiciário emprega e entrega a justiça legal. E isso as pessoas não versadas nas letras jurídicas não conseguem absorver e aprender. Então vamos lá. Pensa comigo e acompanha desde o início para que possamos ter um entendimento mais claro neste mundão tão conturbado. Em qualquer bom dicionário, sim, eu disse em um bom dicionário, de preferência que não tenha erros de nossa amada língua portuguesa brasileira, você vai encontrar que justiça é um conceito abstrato, ou seja, podemos tê-la no pensamento e sabê-la enquanto teoria, mas não é palpável, que se refere a um estado ideal de interação social em que há um equilíbrio razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades entre as pessoas envolvidas em determinado grupo social. Trata-se de um conceito presente no estudo do direito, a filosofia, ética, moral e religião. Suas concepções e aplicações práticas variam de acordo com o contexto social e a sua perspectiva interpretativa, sendo comumente alvo de controvérsias entre pensadores e estudiosos. Em um sentido mais amplo, pode ser considerado como um termo abstrato que designa o respeito pelo direito de terceiros, a aplicação ou reposição do seu direito por ser maior em virtude do moral ou material. A justiça pode ser reconhecida por mecanismos automáticos ou intuitivos nas relações sociais, ou por mediação através dos tribunais, por sua vez, através unicamente do Poder Judiciário. Parece que, ao menos para discutirmos aqui, não foi tão difícil definir. Ao contrário, a prática que nos parece dificílima quando precisamos. Mas e o legal? Há um ditado que afirma que nem tudo que é legal é moral ou ético, e nem tudo que é moral ou ético é legal. Confusão? Não. O legal é mais simples. É apenas o que é e está estabelecido relativo à lei jurídica, conforme aquilo que já foi estabelecido entre os cidadãos para se tornar uma norma, seja regulado, esteja definido e, desta forma, sancionado por ou que resulta em lei. Eis o que chamamos de civilidade, sem um qual seríamos uma turba, envolvida em um caos completo sempre. Tendo-se uma lei, temos algo legal para aplicar à primeira, sim, ela, a justiça. Desta forma, deixamos tudo em ordem, sem problemas, acertado, regularizado. Eis o legal. Simples, não é mesmo? Na teoria e na letra da lei, sim. Na arte da aplicação da mesma, torna-se um pouco mais difícil, pois é agora que entra a tal de ética. Mas como definir ética que todo mundo entenda? Vamos começar pelo mais fácil. Este substantivo feminino parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem,
disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. De outra forma, é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Difícil? Não. E olha que é uma das valorações mais discutidas desde os áureos tempos gregos. Toda esta ética, este conjunto de normas que definem um conjunto de verdades, surge com Ética a Nicômaco, de Aristóteles, o filósofo grego que deu a esta obra o nome do seu avô de Nicômaco. O estudo das concepções de justiça de Aristóteles é de extrema importância para a atualidade. Isto ocorre, pois, em um momento em que se busca revisar todos os principais elementos que constituem a ciência jurídica. A temática da justiça não pode ser simplesmente afastada, limitando-se o estudo do direito às normas que se encontram postas. Considerada a importância do filósofo e do seu pensamento na construção do direito e das principais categorias que o fundamentam, pretende-se, contudo, através da reflexão das concepções de Aristóteles acerca da ética e da política, o conceito de justiça legal de Aristóteles, que se encontra formulado principalmente no seu livro 5, da obra original com o nome de Ética Nicomaquea, dentro do grego, que é o Ética a Nicômaco, o nome do avô de Aristóteles. Tudo parte daí. Para a resolução desta discussão, utilizamos o método indutivo. Para Aristóteles, a finalidade da ética é disciplinar a conduta humana, tendo em vista o alcance da felicidade, tratando assim das virtudes morais e intelectuais essenciais para o alcance desta. A política, por sua vez, encarrega-se da busca pela construção da justiça na cidade, que eles chamavam de polis, que se identifica com a igualdade entre os cidadãos, possibilitando assim o alcance da felicidade de todos os que vivem nela. Quanto à justiça, Aristóteles dedica o livro 5 da sua obra tratando sobre aquela distributiva e corretiva, bem como sobre esta categoria enquanto excelência moral e enquanto justiça política, que abrange a que é legal e a natural e a equidade. Por estes estudos, constatou-se a que é legal e aquela produzida para uma determinada população, feita por convenção e conveniência. Os ditames legais são assim considerados justos, mas não e nunca em absoluto, posto que, como produto da ação humana, pode-se instituir uma previsão que venha a ser injusta. Todavia, a concepção de se cumprir as leis como exemplo de justiça encontra-se até mesmo no conceito de homem justo na Estagirita. Estagirita é um habitante de Estagira, a cidade da Macedônia, pátria de Aristóteles, que é aquele que cumpre as leis e é correto. Naquelas situações em que não há disposição legal sobre a matéria, por tratar-se de caso excessivamente específico, sendo que, por sua particularidade, a lei não previa tal situação, destaca-se a importância da equidade, como meio de se dar a devida solução a interesse da parte. Pelo que foi estudado, conclui-se que, para Aristóteles, a produção normativa humana também é capaz de integrar a concepção de justiça, sendo, portanto, de essencial importância para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. Neste sentido, retorna-se a ligação entre a ética e a política, posto que o legislador que instituirá as leis deverá possuir profundo preparo ético para que possa educar os seus concidadãos para que estes também vivam bem.
Entender todos estes conceitos é uma coisa. Colocá-lo em prática requer muito estudo e um aculturamento de toda uma sociedade, ou seja, de todos nós. É esta parte que nos torna civilizados, com regramento, com valores, sobretudo com ética. Só parece difícil, mas não é. Basta pensarmos um pouquinho. Não dói. Eu garanto a você. Eu vou, mas volto. Foi um privilégio ter estado com vocês.